Olá, mulheres de joelhos, graça e paz. Tinha a Reis aqui com vocês para a gente compartilhar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Nós estamos meditando agora sobre o livro de Filipenses e hoje a gente vai falar a respeito do capítulo 2. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de orar um pouquinho com você. Pai, obrigada por mais esse dia, obrigada por essa jornada maravilhosa que o Senhor tem nos proporcionado, essa oportunidade de mergulhar na Tua Palavra. Nós te pedimos nesse momento que o Senhor possa nos abrir o entendimento, nos dar discernimento, Paizinho, acerca da Tua Palavra. Traz, Pai, a revelação do que tem por detrás da letra, em nome de Jesus é o que nós te pedimos. A Tua Palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, então que o Espírito Santo do Senhor venha trazer a revelação, venha nos vivificar através da Tua Palavra, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. A missionária Aline já trouxe para nós uma introdução a respeito do livro de Filipenses. Ontem a pastora Adriana já trouxe para nós o capítulo 1 e hoje a gente vai estudar um pouquinho a respeito do capítulo 2 do livro de Filipenses. E eu te convido a vir comigo. Pega sua Bíblia, pega papel, pega caneta e bora para mais um capítulo. Aqui no capítulo 2 ele já começa assim. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria. Eu acho lindo quando Paulo fala assim, completem a minha alegria. Ele não pede, me deem alegria, me façam feliz, ele fala, completem a minha alegria. É como se ele falasse assim, vem comigo, é algo que eu já tenho, mas vai ser um prazer participar junto com você. Vai ser um prazer ter você junto comigo, completando algo que eu já tenho. Então, completem a minha alegria. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Aqui Paulo nos convida a termos a mesma visão, caminharmos na mesma direção, com o mesmo propósito, com o mesmo amor, alinhados em Cristo. Porque ele já começa aqui, ó, se existe alguma exortação em Cristo. Então que nós possamos estar conectados com Cristo. Porque quando nós estamos conectados com Cristo, nós pensamos como Cristo, então a igreja passa a pensar da mesma forma, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo. Amém? Somos membros do corpo e nós precisamos caminhar na mesma direção, pensar da mesma forma. De que forma, minha amada? Da forma que Cristo pensou, porque Jesus é o cabeça do corpo. Amém? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que devia ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, semelhante a nós, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, ele poderia se gabar de eu sou Deus, eu sou filho de Deus, eu estou aqui como homem, mas eu sou todo-poderoso. E Jesus, ele não fez isso. Jesus, ele se humilhou. Ele se fez homem como nós, carne como nós. E ele se humilhou até a morte. Morte de cruz. Morte essa que ele levou todos os nossos pecados sobre ele.
Toda a condenação que existia para nós, ele levou sobre ele na cruz do Calvário. E Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, o exaltou, lhe dando um nome acima de todo nome. E a palavra vai dizer que toda língua confessará, na terra, nos céus, debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor. E nós vamos seguindo aqui a partir do versículo 12. Olha só o que Paulo vai falar com o povo de Filipos, ó. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então Paulo está falando para o povo assim, eu sei que vocês sempre me obedeceram, mas muito mais agora, quando estou ausente, eu peço que vocês me obedeçam. Porque ele vai falar aqui, ó, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Desenvolvam a sua salvação. Porque não é, Jesus me salvou, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Não, eu preciso cultivar isso, eu preciso cuidar disso. E é isso que Paulo está falando com esse povo. Desenvolvam a salvação como? Com temor e tremor do Senhor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmuração, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiro do mundo, preservando a palavra da vida, assim, no dia de Cristo. Olha só o que Paulo está falando aqui, ó. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Assim, no grande dia, no dia de Cristo, Paulo vai poder dizer, não foi em vão. Louvado seja o nome do Senhor, não foi em vão. E Paulo vai dizer aqui no versículo 17, ó, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. O Paulo está falando aqui que mesmo que ele seja parte da oferta de sacrifício, que o povo se alegre com ele. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Paulo está dizendo aqui, eu quero mandar Timóteo estar com vocês, para que ele me traga notícias de vocês, porque não tem ninguém que se preocupe tão sinceramente com vocês, assim como ele tem se preocupado. Ele vai seguir falando, ó, todos os outros buscam seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo. Ele está dizendo, vocês conhecem o caráter de Timóteo, e é por isso que eu quero mandar ele estar com vocês. Ele serviu junto comigo, eu confio nele. Como um filho trabalha ao lado do pai. Olha que lindo que Paulo está dizendo, eu quero mandar Timóteo porque eu confio nele. E ele serviu ao evangelho junto comigo, assim como um filho trabalha ao lado do seu pai. Que coisa linda essa confiança de Paulo em Timóteo. Nós precisamos ter pessoas de confiança, assim como Paulo tinha Timóteo. Nós precisamos de pessoas de confiança, pessoas que pensam... Tem pensamento do reino, pessoas que querem caminhar com Cristo, pessoas que querem seguir para o mesmo lugar que nós. Amém? Que tem a mesma visão. Portanto, esse é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor,
que também eu mesmo em breve irei até aí. Eu quero mandar Timóteo, mas eu vou ver como é que eu vou ficar aqui. Mas eu creio que eu também vou poder ir. Em breve eu vou poder ir. Gente, é muito linda essa confiança de Paulo e nós precisamos caminhar confiantes assim também. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. E da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele. E não somente dele, mas também de mim. Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo. Para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Olha que coisa linda que Paulo está dizendo. Vou mandar agora para Epafrodito. Ele quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e de mim. Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Deus cuidou dele. Então eu vou mandá-lo para que vocês possam vê-lo. E ele fala aqui no 28, por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele. Porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Paulo está dizendo, Epafrodito quase morreu pela obra, para poder me entregar o que vocês no momento não poderiam me entregar. Para me suprir. Para suprir as minhas necessidades, ele quase morreu. E Paulo vai dizer, recebam-no, pois, no Senhor, com toda alegria. Ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Deus, ele prepara pessoas para cuidar de nós. E nós precisamos honrar a vida dessas pessoas. Nós precisamos cobrir a vida dessas pessoas da forma que Deus tem nos orientado. Aqui Paulo está falando para esse povo, cuidem dele, porque ele cuidou de mim. Porque algo que vocês não podiam fazer no momento, ele fez por mim. Que nós tenhamos essa sensibilidade de cuidar de pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho. E que nós possamos buscar por pessoas que estão alinhadas com a gente. Para caminharmos em direção a Cristo. Em nome de Jesus. Que nós tenhamos Timóteos, que nós tenhamos Epafroditos caminhando junto com a gente. Porque eles terão a mesma visão que nós. Eles estarão alinhados com o propósito de Cristo para a nossa vida. Nós precisamos pedir ao Senhor discernimento das pessoas que têm caminhado conosco. Em nome de Jesus. O capítulo 2, ele começa de uma forma muito linda. E eu quero trazer de volta esse início aqui para nós. Quando Paulo vai dizer, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há profundo afeto, sentimento de compaixão, então completem a minha alegria. Nós temos tido coisas em comum com Cristo? Se nós não temos coisas em comum com Cristo, vamos buscar por coisas em comum com Cristo, em nome de Jesus. Vamos deixar os nossos interesses pessoais de lado um pouco. Não lançando eles ao esquecimento, não é dessa forma.
mas as nossas vontades não podem estar sendo maiores do que a vontade de Deus, do que os propósitos de Deus. Em nome de Jesus. Nós precisamos cuidar também das coisas do reino. Só que nós vivemos num tempo que cuidar do nosso umbigo tem parecido muito mais importante. Então que nós possamos nos lembrar que enquanto nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas. Que essa palavra possa mover algo dentro de nós nesse dia e que nós possamos nos posicionar como pessoas que escolheram viver a vida de Deus, a vida que Deus preparou para nós, entendendo que Ele cuida de nós, Ele cuida de tudo. E se Ele nos escolheu para cuidar das coisas dele aqui na terra, vamos cuidar com excelência. Vamos servir ao nosso irmão como se para o Senhor. Sirva o seu irmão, porque em servindo o seu irmão, você está agradando o coração do Pai. Amém? Essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós nesse dia. E eu te convido a meditar um pouco mais nela. Mergulha nela, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada porque é um bálsamo para nós. Ela nos traz vida, nos traz restauração, nos traz renovo. Que nós possamos ter a nossa mente cativa no Senhor, que nós possamos ter o nosso comportamento pelo menos parecido com o comportamento de Cristo. Que nós possamos buscar ser cada dia mais parecidas com Cristo. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas amadas. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.